Olá pessoal, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui para falar a respeito de outro livro, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, aqueles que não se inscreveram e gostaram do conteúdo, se inscrevam, ativem as notificações e é isso. Gostaria de agradecer porque apesar de ser um canal pequeno, eu tenho bastante interações e tenho um bom feedback das pessoas que estão assistindo os vídeos. E apesar de eu não ter assim uma grande capacidade para edição dos vídeos, eu sempre tento primar pelo conteúdo deles, tá? Então, hoje eu vou falar sobre um livro muito polêmico, muito, que trouxe uma nova visão a respeito dos ocorridos em 1964, tá? Que foi o início do período militar. E é um livro que foi lançado em 2017 e que, na verdade, ele revolucionou, digamos assim, sem nenhum tipo de trocadilho. Ele criou caminhos para uma nova forma de discutir esse assunto. Então, o livro é o 1964, O Elo Perdido. Foi escrito pelo Mauro Abranches e pelo Vladimir Petrilak, acredito que seja assim a pronúncia do nome dele. E esse livro ele é tão denso, ele traz uma quantidade tão grande de informações que hoje eu vou fazer, vou me recorrer às minhas anotações. Provavelmente esse vídeo vai ter mais de uma parte em relação a esse livro, mas eu vou recorrer às minhas anotações e também eu gostaria de ler certos trechos desse livro. Então, com certeza, como os demais vídeos, esse vídeo não será um vídeo curto, tá? Mas eu vou tentar trazer tudo aquilo que você pode encontrar e esperar desse livro, tá? Então, inclusive, eu já vou salientar que o prefaciador do livro é ninguém menos que o professor Olavo de Carvalho. Enfim, desde que aconteceu o início do período militar, logo em 65, foi lançado já um livro que falava que o golpe começou em Washington, do Edmar Morel. Então, o que acontece? Os dois autores desse livro, eles tiveram acesso aos arquivos da STB. O que é a STB? A STB era o serviço secreto da Tchecoslováquia que atuava através da embaixada aqui no Brasil, tá? Esses arquivos que eles tiveram acesso, todos dois têm o domínio, né, das línguas nas quais os documentos foram escritos, tratando-se de fontes primárias. Então, os arquivos de Praga foram abertos em 1990 e aí e os dois tiveram acesso a esse conteúdo. Ou seja, todo o livro, inclusive, vai haver aqui as fotos dos arquivos, inclusive eles citam os sites nos quais esses arquivos atualmente se encontram disponíveis, tá? Ou seja, a Tchecoslováquia, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi um dos países que estava sob o domínio da Rússia. E, incrivelmente, os únicos países que optaram pelo comunismo / socialismo pós-Segunda Guerra Mundial foi justamente os países que estavam sob o domínio da Rússia na Europa. Então, esse serviço secreto que existia, ele existiu na Tchecoslováquia no período de 1945 a 1990. Então, logo que o comunismo foi instaurado na Tchecoslováquia, houve um verdadeiro limpa nos órgãos do governo, de modo que só agentes que fossem comunistas ou que estivessem diretamente ligados à KGB participavam dos órgãos. Tá? Eu estou tentando dar uma contextualizada aqui antes de entrar propriamente no assunto do livro, que é justamente dessa forma que eles fazem. O livro está escrito dessa forma. E só em 1989, com a Revolução de Veludo, na Tchecoslováquia, que houve a derrubada do comunismo. Então, pós isso, 1989 e 1990, foram disponibilizados os arquivos de Praga. Tá? Lembrando que durante esse período do comunismo, como em todos os países que há a instauração desse regime, houve mortes, houve perseguições, houve penas de morte e todo tipo de malefícios que geralmente vêm com o comunismo, né? Massacres das pessoas, isso
logo no início eles trazem essas informações com a quantidade de penas que foram aplicadas e sentenças que foram proferidas, tá? Enfim, eles dão essa contextualização. Após isso, eles falam da residentura. Residentura, ou seja, digamos que uma célula da STB que atuava através da embaixada, que ela existiu no Brasil entre 1952 e 1971 no Rio de Janeiro, sendo que o primeiro agente da STB chegou no Brasil em 1952. Eu gostaria de ler aqui, já fazendo, já me recorrendo aqui ao livro, tá? Falando a respeito desse assunto. Ele é engraçado que logo quando ele chega, ele faz uma observação acerca do Brasil. Ele fala o seguinte: todo povo é educado em um espírito de desprezo para com o trabalho, o que pode se observar, por exemplo, quando as faxineiras se recusam a limpar as janelas e assoalhos, o que obriga a contratação de mais faxineiras especialmente para isso. Homens e mulheres têm unhas tratadas, todos querem a qualquer preço causar a impressão de que não precisam trabalhar fisicamente. Essa é a primeira observação que os agentes que estavam primeiro na residentura fazem acerca dos brasileiros, né? O que é uma questão até engraçada. Então, dando continuidade aqui, eles vão mostrar que essa residentura, ou seja, essa célula da STB que atuava através da embaixada, ela nada mais era que um órgão da KGB, que não um órgão que estava subordinado, que prestava informações diretamente à KGB, que tinha a intenção de combater os Estados Unidos, né, via Brasil, promover um anti-imperialismo, e recrutar agentes e ter toda a sua rede de influência dentro do Brasil. Aqui tem uma observação na página 61 que fala o seguinte: o objetivo era recrutar agentes, realizar por meio deles operações ativas, ou seja, influenciar a opinião pública brasileira e a política, recolher informações valiosas e importantes. Na época, a Tchecoslováquia não era um país soberano e encontrava-se sob a influência soviética, ou seja, as tarefas realizadas no Brasil não eram somente de interesse da Tchecoslováquia, mesmo o fossem em certo sentido, mas também, sobretudo, do bloco comunista, da União Soviética. Os arquivos da STB são um acervo de documentos que demonstram as atividades concretas desse serviço. Ou seja, de cara, eles já mostram que, ao contrário da narrativa que nós vemos hoje, havia uma influência claramente comunista, havia a atuação de espionagem de serviços secretos dos países comunistas, influenciando, o que nós vamos ver mais para frente na questão do livro, influenciando diretamente a opinião pública através de jornais, através do recrutamento de pessoas importantes, do domínio de informações, de tentar influenciar políticos, jornalistas que pudessem fazer essa influência da sociedade brasileira para que houvesse um descambamento para a aceitação do comunismo. Aqui tem outro trecho que fala o seguinte: o Serviço de Inteligência organiza o seu trabalho de acordo com os interesses das políticas de relações exteriores da República da Tchecoslováquia, da Rússia e dos países de democracia popular. É direcionado por resoluções e recomendações do Comitê Central da KSC e do governo tchecoslovaco. E aqui, por fim, temos a confirmação de duas teses. Primeiro, de que essa era uma polícia política que servia a um partido político subordinado a um país estrangeiro, a União Soviética. Então aqui eles já deixam logo no início, já dá para ver de cara, que mais que um mero serviço, digamos, de espionagem comum, eles queriam literalmente e queriam efetivamente influenciar, obter informações e influenciar a sociedade no Brasil para que houvesse uma aceitação e um apoio direto ao comunismo, em especial
a Rússia através da Tchecoslováquia, que atuava com seus órgãos de informação aqui no Brasil fazendo esse tipo de espionagem. Um abraço, no próximo vídeo eu vou continuar falando a respeito do que o livro traz e o quão ele é bombástico nesse sentido, demonstrando toda essa maquinação na sociedade no Brasil através dos meios políticos. Grande abraço, até o próximo vídeo.